A formação 4-4-2 é o esquema mais icônico do mundo do futebol. 4 defensores, 4 meio-campistas e 2 atacantes. Ele dominou o futebol inglês durante os anos 1990 e o início dos anos 2000. O Manchester United de Sir Alex Ferguson usou este esquema para ganhar inúmeros títulos da Premier League. O que torna o 4-4-2 especial é o seu equilíbrio perfeito. 4 defensores formam uma linha de fundo incrivelmente sólida. Os 4 meio-campistas, 2 centrais e 2 nas pontas, controlam o meio-campo e dão amplitude à equipe. E na frente você tem uma dupla de atacantes que pode trabalhar bem em conjunto. Pense em duplas lendárias como Andy Cole e Dwight Yorke no Manchester United, ou Alan Shearer e Chris Sutton no Blackburn Rovers. Um atacante geralmente recua para ligar o jogo, enquanto o outro joga na frente para finalizar as chances. Então, qual é o ponto fraco do esquema 4-4-2? Ao enfrentar equipes com 3 meio-campistas centrais, os 2 meias centrais deste esquema podem ser superados e dominados. É por isso que hoje ele é menos comum no futebol de elite. Embora equipes como o Atlético de Madrid sob o comando de Diego Simeone ainda usem variações dele de forma eficaz. A formação 5-3-2. Quando as equipes precisam de mais solidez defensiva, elas geralmente mudam para o esquema 5-3-2. 5 defensores, 3 meio-campistas e 2 atacantes. A principal característica é a muralha de 3 zagueiros formando uma defesa sólida à frente do goleiro. Os 2 laterais/alas, ou wingbacks, têm a tarefa crucial de dar amplitude no ataque, mas devem recuar para formar uma linha de 5 na defesa quando a posse é perdida. Este é um trabalho que exige muita energia. Eles precisam de uma condição física incrível para correr para cima e para baixo ao longo da lateral por 90 minutos. Antônio Conte é o mestre moderno desta formação. Ele a utilizou para conquistar campeonatos nacionais com o Chelsea e a Inter de Milão. O 5-3-2 é ideal para equipes que querem se defender em bloco baixo e contra-atacar rapidamente. A formação 4-3-3. O esquema 4-3-3 é sinônimo de ataque total. 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes. Esta formação está ligada ao estilo de jogo total, futebol total da Holanda nos anos 1970. Mais tarde foi aperfeiçoada pelo Barcelona de Pep Guardiola. O 4-3-3 permite que as equipes tenham um controle superior da posse de bola, com 3 meio-campistas centrais ditando o ritmo do jogo. Na frente você tem um atacante central apoiado por 2 pontas, que podem cortar para finalizar ou ficar abertos para cruzar. O Liverpool de Jürgen Klopp utilizou esta formação com eficácia devastadora com o trio Salah, Firmino e Mané. A chave para operá-lo é ter meio-campistas técnicos e atacantes rápidos que saibam como aplicar pressão alta. A formação 4-2-3-1. O 4-2-3-1 se tornou o esquema mais comum no futebol moderno. 4 defensores, 2 volantes, 3 meio-campistas ofensivos e 1 atacante. O que o torna tão eficaz é a sua flexibilidade. Os 2 volantes, muitas vezes chamados de dupla de pivôs, protegem a defesa de 4 e iniciam os ataques. À frente deles, os 3 meias ofensivos apoiam um único atacante central. Esta formação ajuda a ter superioridade numérica no meio-campo sem sacrificar a estabilidade defensiva. É perfeito para equipes que desejam controlar o jogo através da posse, mas ainda ter cobertura suficiente na retaguarda para evitar contra-ataques. O Real Madrid utilizou este esquema na conquista de 3 Champions Leagues consecutivas de 2016 a 2018. Eles jogavam com Casemiro e Kroos como a dupla de volantes, e Modric atuava um pouco mais à frente. O 4-2-3-1 também foi a escolha de muitas seleções nacionais, incluindo a Alemanha na vitória da Copa do Mundo de 2014. A formação 4-3-2-1. O esquema 4-3-2-1, por vezes chamado de árvore de Natal devido à sua forma no papel, consiste em 4 defensores, 3 meio-campistas, 2 meias ofensivos e 1 atacante. Esta formação concentra-se em dominar o centro do campo, com 5 jogadores pelo centro, 3 meias e 2 meias ofensivos. As equipes conseguem tabelar e penetrar nas defesas mais congestionadas. Carlo Ancelotti usou esta formação em sua primeira passagem pelo AC Milan, com Kaká e Rui Costa atuando como meias ofensivos atrás do atacante. Qual é a desvantagem? Pode faltar a largura ofensiva pelos lados. É por isso que os laterais precisam subir para fazer cruzamentos. A formação 3-4-3. O esquema 3-4-3 voltou com força total nos últimos anos. 3 defensores, 4 meio-campistas e 3 atacantes. É uma formação ofensiva que permite às equipes subir o time mantendo a estrutura defensiva. O Chelsea foi campeão da Premier League sob o comando de Antônio Conte com esta formação na temporada 2016-2017. A inovação crucial foi usar César Azpilicueta, que é um lateral, jogando como um dos 3 zagueiros centrais. Isso lhes deu melhor capacidade de iniciar jogadas a partir da defesa. O 3-4-3 pode se transformar em um 5-4-1 ao defender, com os 2 alas recuando para a linha dos 3 zagueiros. Essa flexibilidade torna muito difícil para os adversários penetrarem. A formação
3-5-2. O esquema 3-5-2 é bastante semelhante ao 5-3-2, mas com uma mentalidade mais ofensiva. 3 defensores, 5 meio-campistas e 2 atacantes. Os 5 meio-campistas geralmente incluem 2 alas, 2 meias centrais e um meia ofensivo, armador. Esta formação é muito popular na Itália, com equipes como a Juventus usando-a para dominar a Série A. Ter um homem extra no meio-campo em comparação com o 3-4-3 ajuda a controlar melhor a zona central. O 3-5-2 funciona melhor quando você tem zagueiros com boa saída de bola e alas com preparo físico excepcional. Pode ter dificuldades contra equipes que atacam fortemente pelos flancos, pois os alas podem ficar presos mais à frente. A formação 2-3-5, o esquema 2-3-5, também conhecido como pirâmide, é uma das formações mais antigas do futebol. 2 defensores, 3 meio-campistas e 5 atacantes. Dominou os jogos de 1880 a 1930, época em que o futebol era majoritariamente ofensivo. Nesta formação, os 2 defensores permaneciam atrás, enquanto todos os outros avançavam. Os 5 atacantes espalhavam-se pelo campo criando inúmeras opções de passe e sobrecarregando a defesa adversária numericamente. O esquema 2-3-5 tornou-se obsoleto quando as equipes desenvolveram táticas defensivas mais sofisticadas. Mais elementos dele ainda podem ser vistos na maneira como algumas equipes modernas atacam com muitos jogadores. Em particular, o Manchester City de Pep Guardiola frequentemente forma um bloco 2-3-5 quando está em posse da bola. A formação 4-1-4-1. O esquema 4-1-4-1 consiste em 4 defensores, um volante defensivo, 4 meio-campistas ofensivos e um atacante. A chave desta formação é o único volante defensivo que atua como escudo para a linha de 4 defensores. Este jogador, pense em N'Golo Kanté no Chelsea ou Sérgio Busquets no Barcelona, precisa de excelente posicionamento, desarme e inteligência tática. Eles são a âncora defensiva, permitindo que os 4 meias à frente se concentrem na criação de oportunidades. O Bayern de Munique utilizou esta formação com grande eficácia sob Pep Guardiola, com Xabi Alonso jogando como volante. Ele oferece grande cobertura defensiva, ao mesmo tempo que permite a criatividade no ataque. A formação 4-4-1-1. O 4-4-1-1 é uma variação do 4-4-2, com um dos 2 atacantes recuando para atuar na função de camisa 10. 4 defensores, 4 meio-campistas, um meio ofensivo e um atacante. Este esquema cria uma ligação entre o meio-campo e o ataque através do atacante recuado, que pode girar e passar a bola para o centroavante principal ou para os pontas. Wayne Rooney frequentemente desempenhava esse papel atrás de Ruud van Nistelrooy no Manchester United. O 4-4-1-1 oferece maior controle do meio-campo do que o 4-4-2 tradicional, mantendo a solidez. É particularmente eficaz contra equipes que jogam com apenas um volante, pois o atacante recuado pode explorar o espaço atrás dele. O futebol moderno superou as formações rígidas. Os treinadores agora usam sistemas híbridos, mudando a forma dependendo se a equipe tem ou não a posse de bola. O Manchester City de Pep Guardiola pode começar com um esquema 4-3-3 no papel. Mas, durante o jogo, um de seus laterais frequentemente se move para o centro para formar um bloco 3-2-5 na posse. Isso lhes dá superioridade numérica em áreas cruciais do campo. A seguir temos o conceito do falso 9. Este é um atacante que recua para o meio-campo em vez de permanecer fixo na linha de frente. Lionel Messi aperfeiçoou esse papel sob o comando de Guardiola no Barcelona. Ele cria confusão para os defensores, que não sabem se devem segui-lo para o meio-campo ou manter a posição. Outra inovação é o lateral invertido, ou inverted wingback. Este é um lateral que se move para o centro do meio-campo em vez de se prender à lateral. Pep Guardiola usou essa tática com jogadores como Philipp Lahm, no Bayern de Munique, e João Cancelo no Manchester City. Nenhuma formação tática é perfeita no futebol. Todo esquema tático possui pontos fortes e fracos, e os melhores treinadores ajustam as táticas com base nos pontos fortes dos jogadores e dos adversários. José Mourinho venceu a Liga dos Campeões com a Inter de Milão usando um esquema 4-3-3 focado na defesa. Pep Guardiola dominou com o Barcelona usando um esquema 4-3-3 baseado no controle de bola. Ambos tiveram sucesso, mesmo utilizando a mesma formação, de maneiras completamente diferentes. O mais importante não é a formação em si, mas o nível de compreensão dos jogadores sobre seus papéis nela. Os melhores times conseguem alternar fluidamente entre várias formações no mesmo jogo, tornando-se imprevisíveis e difíceis de serem batidos. Qual formação tática você acha que é a mais difícil ou a mais fácil de jogar? Me diga nos comentários abaixo. Se você gosta de aprender sobre táticas de futebol, inscreva-se no canal para conferir outros vídeos explicativos interessantes. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.